Amados irmãos e irmãs peregrinos da senda evolutiva, sejam todos acolhidos com a luz do amor e da paz divina que emana das esferas superiores. Hoje, sob a orientação sublime dos mentores espirituais, trazemos até vossos corações uma mensagem profundamente reveladora e patriótica, uma mensagem psicografada pelo venerável espírito de Bezerra de Menezes. Em um encontro sagrado realizado nas dimensões de luz, esta revelação não é apenas uma bênção para os nossos corações, mas um chamado de despertar para toda a nação brasileira. Vivemos um momento decisivo, um momento em que cada alma encarnada no solo sagrado do Brasil é chamada a compreender seu papel na grande missão espiritual confiada ao país. Esse momento sagrado se concretiza em nosso vídeo sagrado, que, como um farol na escuridão, se dedica a ensinar, acolher e conduzir os filhos de Deus à verdadeira evolução espiritual. Queridos filhos do Brasil, este não é um chamado comum, é um convite divino para mergulhar no sentido mais profundo do que significa ser brasileiro à luz do Espírito. Por isso, com carinho e reverência, pedimos: deixem seu nome e cidade nos comentários para que possamos incluí-los com amor em nosso grupo de oração pela nação, orando por cada lar, cada coração sofrido, por aqueles que enfrentam doenças, desemprego, vícios ou crises emocionais. E se esta mensagem ressoar com sua alma, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada gesto vosso fortalece essa missão sublime de levar luz, consolo e consciência aos corações brasileiros adormecidos, pois hoje, mais do que nunca, o Brasil precisa lembrar quem é aos olhos de Deus. E para isso, amados irmãos, convido-vos agora a mergulhar comigo nas revelações celestiais confiadas a Bezerra de Menezes. Vamos juntos conhecer as 6 grandes missões espirituais do Brasil reveladas nas esferas superiores e compreender por que nossa pátria foi escolhida para ser o coração espiritual da nova humanidade. Brasil não é apenas uma nação entre outras, é um sonho de Deus concretizado na terra. Quando os olhos do Espírito contemplam o vasto território que se estende entre oceanos e florestas, entre serras e planícies, o que se vê não é uma construção humana ao acaso, mas um projeto sagrado delineado nas alturas. Cada rio que corta essa pátria foi traçado com propósito. Cada montanha que se ergueu entre os vales carrega uma vibração que ressoa com o plano divino. A floresta que respira em nosso território não é apenas pulmão do planeta, mas símbolo de vida espiritual abundante. Nada é aleatório, nada é supérfluo. O Brasil foi sonhado antes de ser descoberto, e é nesse solo, preparado com tanto cuidado, que almas vindas dos 4 cantos do mundo foram semeadas, povos distintos, línguas diversas, histórias marcadas pela dor e pela esperança, todos reunidos em uma só terra, como se o próprio Criador tivesse decidido experimentar em uma única nação a possibilidade da convivência fraterna. Aqui, onde a dor do passado ainda ecoa em cicatrizes sociais, há, no entanto, uma energia viva, quase silenciosa, que insiste na reconciliação. O brasileiro, mesmo em meio a tantas provações, guarda no peito uma tendência quase instintiva à misericórdia. Quantas vezes perdoamos quando seria mais fácil retaliar? Quantas vezes estendemos a mão quando o mundo nos empurrava ao egoísmo? A espiritualidade superior revelou a Bezerra de Menezes que esta disposição interna essa bondade espontânea, essa hospitalidade que não se ensina, mas se sente, não nasceu do acaso nem da cultura. Ela faz parte do DNA espiritual do povo brasileiro.
Somos uma pátria marcada por desafios, sim, mas também por uma abertura natural ao outro, por uma capacidade única de rir, amar e partilhar mesmo na escassez. Isso não significa que sejamos perfeitos, mas que fomos preparados para sermos terra fértil, onde o Evangelho de Jesus floresce não apenas como doutrina, mas como vida. Há algo de profundamente sagrado na maneira como enfrentamos o sofrimento, a dor, por aqui. Muitas vezes se transforma em música, a perda vira poesia, a escassez nos aproxima em solidariedade. Isso não é fraqueza, é força espiritual. Os mentores revelaram que em nenhum outro lugar do planeta se manifestou com tanta naturalidade o impulso fraterno e a ausência de fanatismo extremo. Não foi permitido à nossa terra o cultivo de ódios permanentes entre raças. Não floresceu entre nós, como em tantas outras nações, o separatismo cruel das castas sociais intransponíveis. Não encontraram raízes firmes aqui os fanatismos que dividem ao invés de unir, e se mesmo assim ainda há dor, desigualdade e incompreensão, é porque ainda estamos em processo. Porque a luz já existe, só precisa se expandir. Bezerra viu, na assembleia espiritual que testemunhou, os olhos dos espíritos superiores pousando sobre o Brasil com ternura, não como quem contempla um país pronto, mas como quem observa uma criança que carrega dentro de si um chamado grandioso. Nos foi confiada a tarefa de provar ao mundo que é possível viver em paz, não por decreto, mas por convívio, que a fé não precisa ser gritada para ser verdadeira, que o amor, quando vivido em silêncio e gestos simples, transforma mais do que 1000 palavras. Cada brasileiro que perdoa em vez de condenar, que oferece em vez de exigir, que acolhe em vez de afastar, está, mesmo sem saber, cumprindo uma profecia silenciosa. Está preparando o solo espiritual onde a nova humanidade poderá nascer. É por isso que, ao olharmos para nossa história, não devemos apenas nos entristecer com os erros, mas reconhecer a mão divina que nunca nos abandonou. Somos filhos de uma pátria consagrada, não por símbolos, mas por missão, e esta missão, embora grandiosa, se inicia nos pequenos atos, no respeito entre vizinhos, no cuidado com o próximo, no sorriso oferecido mesmo em dias difíceis. A fraternidade não será implantada por decretos, mas cultivada por corações despertos. Assim, queridos irmãos e irmãs desta terra iluminada, seguimos adiante e, como o rio que corre para o mar sem perder sua origem, entramos agora nas revelações seguintes, onde compreenderemos ainda mais profundamente o papel do Brasil como ponte viva entre o céu e a terra. Na tessitura sagrada do destino brasileiro, entre as montanhas que guardam memórias antigas e os ventos que sopram sobre os campos em oração, há um fio invisível que une o céu e a terra. É o elo entre o mundo visível e o invisível, entre o que os olhos captam e o que o espírito compreende. Este fio, feito de luz e propósito, pulsa no coração do Brasil com uma clareza que os espíritos superiores reconhecem com reverência. Nossa pátria foi escolhida para ser a ponte viva entre os dois mundos. Não é por acaso que o solo brasileiro testemunhou o florescer do espiritismo com uma intensidade tão singular. Enquanto em outras nações a mediunidade ainda é vista com desconfiança ou medo, aqui ela encontra abrigo, acolhimento e até mesmo familiaridade, como se já estivesse escrita no espírito coletivo a certeza de que a vida não termina com a morte e que o amor não se encerra com a ausência física. A revelação confiada a Bezerra de Menezes nas esferas superiores foi clara.
O Brasil é a terra onde os véus entre os planos se tornam mais tênues. Aqui, os mensageiros da luz encontram canais mais abertos. Aqui, os corações feridos ouvem vozes de consolo que não vêm da matéria, mas do alto. Aqui, o mundo espiritual pulsa como parte integrante da vida cotidiana, nas preces sussurradas, nas madrugadas, nos centros humildes onde se serve o próximo, nas mãos que curam em nome da caridade. Mas com esse dom sagrado, vem também uma responsabilidade sublime: demonstrar à humanidade que a morte não é o fim, que a justiça divina é real e que o amor é a lei maior que rege o universo. A missão espiritual do Brasil, enquanto terra de mediunidade e revelação, é consolar os que choram e despertar os que dormem. É ser o farol em meio à névoa do materialismo que assola tantos corações. Os mentores, contudo, não esconderam a verdade. Haverá resistência. Forças contrárias se moverão. O materialismo moderno tentará seduzir a juventude. O ceticismo tentará apagar a chama da fé. Correntes frias de pensamento buscarão ridicularizar o invisível, marginalizar os dons espirituais, rotular a fé como ignorância. Mas o que é verdadeiro permanece. E a alma brasileira, profundamente conectada à espiritualidade, sabe, mesmo sem provas, que há algo além do que os olhos veem. É essa fé silenciosa, que não precisa de dogmas para se afirmar, que protege o Brasil dos extremismos religiosos que envenenam tantas partes do mundo, enquanto outros erguem muros de intolerância e condenação. Nosso povo estende as mãos. Essa inclinação natural à aceitação e ao respeito pelas diferenças não é sinal de fraqueza, mas de elevação espiritual silenciosa, plantada e cultivada por desígnios celestiais. Cada gesto de tolerância, cada ato de caridade, cada abraço oferecido sem julgamento é mais do que um gesto humano. É a fortificação de um escudo invisível que protege a nação. Os mentores revelaram que este escudo espiritual é real. Ele é tecido pelo amor coletivo, alimentado pela oração e sustentado por milhões de brasileiros que, mesmo sem se darem conta, vivem a missão espiritual da pátria quando escolhem amar em vez de condenar. E o que dizer dos médiuns, humildes servidores da luz que, com disciplina e entrega, permitem que as vozes do céu toquem a terra? Eles não são escolhidos por acaso. São almas que retornam com compromissos antigos, com pactos firmados antes do nascimento, para que a verdade espiritual seja mantida viva entre nós. Mas essa capacidade de comunicação com o além não é privilégio de poucos. Os mentores deixaram claro: todo brasileiro carrega, em alguma medida, essa sensibilidade à transcendência. Basta abrir o coração, cultivar a pureza de intenções e escutar em silêncio. Nesse cenário espiritual, o Brasil é chamado a ser testemunha viva da continuidade da vida e da eternidade da alma. E essa testemunha não precisa de discursos eloquentes ou teorias complexas. Ela se manifesta quando um coração aflito encontra consolo em uma mensagem espiritual. Quando uma mãe enlutada recebe a certeza íntima de que seu filho continua vivo em outra dimensão, quando uma criança pergunta sobre Deus e escuta, como resposta, um exemplo de amor ao próximo, e mesmo diante das provações, a fé brasileira não se desfaz, ela se renova. O povo que canta em meio às dificuldades, que ora mesmo sem entender, que acende velas nas janelas e flores nos altares, está, sem saber, iluminando todo um país. A espiritualidade aqui é vivida na prática, nas preces simples, nas filas de sopa solidária,
nos abraços apertados em velórios, nos passes silenciosos de cura. É essa vivência discreta e profunda que faz do Brasil a terra da comunicação entre mundos, o lar da esperança eterna. E como o rio da revelação continua a correr, a visão dos mentores se aprofunda ainda mais, mostrando que nossa nação não é apenas ponte entre planos, mas também semente de uma nova forma de civilização, uma civilização onde o progresso e a justiça caminham juntos sob a luz do Espírito, no silêncio das florestas que respiram sob o céu brasileiro, no murmúrio ancestral dos rios que cortam nossas terras com majestade sagrada. Ressoa um chamado profundo, não apenas ao cuidado, mas à revelação de um novo modelo de existência humana. Esse chamado não nasce da urgência do mundo moderno, mas de uma determinação divina que antecede os séculos. O Brasil foi escolhido para provar que é possível construir uma civilização justa, próspera e espiritualizada, sem ferir a criação, a abundância que cobre o solo pátrio, desde os minérios que dormem sob a terra até os frutos que brotam generosos nos campos, não é fruto de sorte geológica, mas presente consciente do Criador, dado com propósito e vigilância. Essa riqueza, longe de ser acumulação vaidosa, é uma ferramenta luminosa, posta nas mãos de um povo que carrega a vocação de compartilhar, regenerar e ensinar. Os mentores revelaram que, em um tempo ainda não distante, outras nações, esgotadas pelo egoísmo e pela exploração desmedida, voltarão seus olhos para o Brasil, mas não buscarão apenas nossos recursos, buscarão um exemplo, uma referência viva de que é possível crescer sem devorar, avançar sem pisotear, governar sem escravizar. E é para esse testemunho silencioso que estamos sendo preparados. As matas da Amazônia, muitas vezes vistas como fronteiras físicas, foram mostradas aos olhos espirituais como portais de equilíbrio planetário, não apenas pela sua função ecológica, mas por sua vibração espiritual elevadíssima. Elas sustentam o eixo energético da Terra. São oráculos verdes, onde a harmonia do Criador ainda pulsa sem interrupção. Cada árvore tombada por ganância é um grito abafado no plano espiritual. Cada rio poluído é uma corrente de dor que reverbera nos planos sutis. Os benfeitores alertam que cada brasileiro que respeita a natureza, que cultiva a terra com reverência, que recusa práticas destrutivas em nome do lucro, está contribuindo diretamente para a realização dessa missão civilizatória. A nova era não será marcada apenas por tecnologias ou conquistas materiais, mas pelo surgimento de sociedades que sabem habitar o planeta com gratidão e respeito. Esse novo modelo de civilização não exige renúncia ao progresso, mas sim uma transformação do coração que orienta esse progresso. É possível ter abundância sem opressão, ciência sem arrogância, infraestrutura sem devastação. E essa possibilidade encontra no Brasil o solo fértil para florescer, porque aqui, no inconsciente coletivo de nosso povo, ainda reside a lembrança da simplicidade sagrada, da comunhão com a terra, da alegria nas coisas pequenas. Foi-me revelado que nossa capacidade de acolher todas as raças, credos e culturas, sem perder o sentimento de unidade, é outro pilar dessa missão civilizatória. Enquanto muitos países se fragmentam em intolerância e disputas identitárias, o Brasil guarda, ainda que em meio a dores e imperfeições, a centelha viva da convivência. Somos a síntese de muitos e, ao mesmo tempo, a expressão de algo único. Os espíritos da luz contemplam com esperança o modo brasileiro de resolver conflitos, com diálogo,
com afeto, com bom humor até nas situações mais duras, essa leveza não é descaso, é sabedoria espiritual que transforma a tensão em ponte, o problema em possibilidade, a diferença em aprendizagem, mas os mentores também advertiram que há um perigo silencioso, a tentação de abandonar nossa essência para imitar modelos estrangeiros, pautados em valores que não são os nossos. Em nome do progresso, corremos o risco de importar práticas que matam a alma da nação. É preciso vigiar, não para rejeitar o que vem de fora, mas para discernir o que nos eleva do que nos descaracteriza. O Brasil deve aprender com o mundo, sim, mas jamais ao custo de perder sua identidade espiritual. Essa identidade não se encontra apenas nos livros ou nas tradições religiosas, mas na forma como tratamos uns aos outros, no valor que damos à vida, na maneira como cantamos mesmo em meio à dor. É com esse espírito que nossa nação deverá caminhar, ensinando não com discursos, mas com o exemplo vivo de uma nova civilização, onde o governo se faz com justiça, onde a economia serve à dignidade humana, onde o conhecimento é instrumento de libertação e não de dominação. E essa construção não cabe apenas aos grandes líderes ou instituições. Cada cidadão brasileiro é um tijolo nessa obra divina. O pequeno produtor que cultiva sem veneno, o empresário que respeita seus trabalhadores, o jovem que escolhe uma profissão pensando no bem comum, todos são construtores do Brasil que os mentores vislumbram com esperança. No coração dessa revelação pulsa uma certeza: o mundo precisa do Brasil como farol. Mas para irradiar essa luz, é preciso primeiro que ela esteja acesa dentro de nós, que a consciência nacional desperte, que o amor à pátria não seja grito vazio, mas ato contínuo de cuidado, de ética e de reverência pela vida. Quando isso acontecer, quando formos fiéis à missão que nos foi confiada, o Brasil se erguerá não apenas como território abençoado, mas como lar da nova humanidade, aquela que, enfim, aprendeu a viver com os pés na terra e o espírito voltado ao céu. Na essência mais profunda que vibra no seio do Brasil, pulsa uma vocação silenciosa, mas imensa, a missão de acolher, como uma mãe acolhe os filhos, independentemente de sua origem, feridas ou desesperança. Essa vocação não nasceu de decisões políticas ou de tratados internacionais. Foi escrita nos desígnios do alto, quando o Brasil foi ungido não apenas como nação, mas como útero espiritual da nova humanidade. As gerações anteriores já pressentiam essa ternura natural que atravessa o povo brasileiro, um calor humano que ultrapassa fronteiras, uma capacidade inata de enxergar o outro como irmão mesmo antes de compreender-lo como semelhante. A presença de povos tão diversos em nosso território não é apenas fato histórico, é revelação, é a materialização de uma promessa espiritual, que aqui, nesta terra vasta e luminosa, haveria espaço para todos. Quando os ventos do sofrimento varrem o planeta, quando a violência, o preconceito ou a pobreza expulsam pessoas de seus lares e de sua dignidade, é ao Brasil que muitos corações se voltam, buscando abrigo não apenas físico, mas acolhimento de alma. E esta é a grandeza de nossa missão maternal. Não é apenas sobre receber corpos errantes, mas sobre curar almas perdidas. As entidades da luz revelaram que, nos tempos que se aproximam, não só os refugiados de guerras ou perseguições materiais buscarão nossas fronteiras, mas também aqueles que vagam espiritualmente, sedentos de sentido, esmagados por sistemas frios e impiedosos, virão em busca de algo que só pode ser oferecido com o coração, e o Brasil terá de estar pronto, não com muros, não com burocracias,
mas com braços abertos, escolas que ensinam o amor e comunidades que abraçam com dignidade. A maternidade espiritual que nos foi confiada não é sinal de fraqueza, mas símbolo de coragem divina. Acolher quem sofre exige força, integrar quem é diferente exige grandeza, educar com paciência, sem excluir, sem retaliar, exige fé e esperança. O mundo que destrói em nome do medo precisa aprender com um povo que constrói em nome do afeto. A verdadeira caridade não se resume à oferta de alimento ou abrigo. Embora esses sejam fundamentais, ela se manifesta, sobretudo, na escuta atenta, no olhar sem julgamento, na disposição de caminhar ao lado de quem chegou quebrado, ajudando a recolher os cacos e reconstruir com sentido novo. E é isso que o Brasil está sendo chamado a realizar em escala nacional, tornar-se, no plano terreno, o reflexo da compaixão divina que acolhe sem exigir perfeição. Os benfeitores também apontaram que essa missão maternal não exclui a necessidade de justiça social, mas sim a incorpora de maneira mais elevada, pois uma mãe verdadeira não apenas consola, mas também educa, não apenas protege, mas também capacita. A verdadeira maternidade espiritual não se limita a dar, ela também ensina a caminhar, a escolher, a crescer com consciência. Por isso, a justiça que o Brasil está chamado a viver não é aquela escrita apenas em códigos legais, mas aquela gravada nos corações. Uma justiça que nasce do respeito mútuo, que floresce na equidade e que se sustenta no perdão, onde a desigualdade é corrigida não pela imposição, mas pela transformação interna, onde o pobre não é apenas assistido, mas ouvido, onde o excluído não é apenas tolerado, mas integrado com dignidade. Essa pedagogia do coração, baseada na empatia, no exemplo e no diálogo, será o diferencial do modelo brasileiro de convivência. Não se trata de utopia ingênua, mas de uma exigência do alto. Pois o Brasil não foi escolhido para ser apenas um refúgio, mas um útero regenerador para todos os povos que perderam a esperança em si mesmos. E essa missão começa em cada lar, em cada escola, em cada praça onde crianças de diferentes tons de pele brincam sem saber de onde vêm ou por que são diferentes. Começa na atitude da mãe que educa o filho para partilhar, no professor que vê no aluno um ser humano e não apenas uma nota, no servidor público que enxerga na fila do atendimento não um número, mas um coração em busca de dignidade. A maternidade espiritual do Brasil não é um manto visível, é uma vibração que se expressa na maneira como tratamos o outro, especialmente o mais vulnerável. Quanto mais o país se alinha a essa missão silenciosa, mais sua luz se expandirá como bálsamo para um mundo ferido. E se hoje muitos ainda desprezam ou zombam dessa vocação, se a frieza de certas políticas parece apagar a chama do acolhimento, é porque o tempo ainda está amadurecendo. Mas os mensageiros celestes garantem: o dia chegará em que o Brasil será visto não pelo que possui, mas pelo que é capaz de doar ao coração da humanidade. A missão de ser mãe dos povos não é tarefa leve, mas é bênção, é chamado, é aliança sagrada entre esta terra e os céus. E todo brasileiro que pratica a bondade, que luta por justiça com ternura, que defende os indefesos sem armas de ódio, está sendo instrumento vivo desse amor maternal que o mundo tanto necessita, pois no fim não será a força que triunfará, nem a riqueza, nem o poder, será a capacidade de amar, de acolher, de curar, e é por isso que o Brasil foi escolhido
Há algo mais poderoso do que palavras quando estas não são acompanhadas por gestos vivos? Há algo mais silenciosamente eloquente do que uma vida inteira oferecida em serviço, sem esperar aplausos, apenas movida pelo amor? O céu não escolheu o Brasil para ser apenas uma voz entre outras, mas para ensinar ao mundo que o Evangelho verdadeiro se revela nos atos e não nos discursos. A boa nova de Jesus não foi escrita apenas em pergaminhos. Ela foi encarnada em mãos que curavam, em pés que caminhavam ao lado dos desprezados, em lágrimas que se misturavam com as dos pobres. Assim também deve ser o testemunho brasileiro. Um evangelho vivido, não pregado, porque onde houver um prato dividido com o faminto, ali estará a palavra de Deus. Onde uma criança for educada com ternura e firmeza, ali o reino do céu se manifesta. Onde um ancião for tratado com respeito, ali se canta um hino invisível aos corações atentos. O Brasil é chamado a evangelizar, não por imposição doutrinária, mas por contágio espiritual. A fé que transforma não é a que convence pela força, mas a que comove pela coerência. O povo brasileiro, em sua simplicidade, possui essa força silenciosa, uma alegria que não se explica, uma generosidade que não pede condições, uma música que mesmo na dor sabe sorrir. Essa é a linguagem do céu. Por isso, cada gesto de amor no cotidiano, ainda que pareça pequeno, carrega um poder missionário imenso. Quando um trabalhador se recusa a corromper-se, quando um jovem prefere a honestidade à esperteza, quando uma mãe ensina ao filho a dizer por favor e obrigado, quando se respeita o tempo do idoso na fila, o Brasil cumpre sua missão de anunciar a luz. O Espírito da Verdade revelou que, nos tempos que virão, a pregação mais eficaz será aquela que não usa microfone, mas mãos estendidas. Não mais importará quem tem a teologia mais refinada, mas sim quem tem o coração mais generoso. E nesse sentido, o Brasil já possui em sua cultura uma linguagem profundamente evangelizadora. A hospitalidade, o abraço fácil, o sorriso que insiste em brotar mesmo nas dificuldades, a música popular que canta a esperança, as festas que celebram a vida, os artesãos que colorem com fé, os dias simples do povo, tudo isso é forma de evangelização, pois não há evangelho mais urgente do que aquele que devolve ao ser humano sua dignidade, sua capacidade de sonhar, seu direito de ser feliz. Mas esse dom também traz um desafio: proteger a alegria como patrimônio sagrado, pois há forças que desejam calar a música da alma brasileira. Forças que se alimentam da apatia, do medo, do consumo desenfreado. Forças que desejam transformar a fé em mercadoria, o serviço em marketing, a solidariedade em moeda política. Contra essas tentações, o Brasil precisa manter-se vigilante, lembrando-se sempre de que o maior testemunho espiritual é ser luz, quando tudo ao redor parece escuro. Evangelizar, portanto, será cada vez menos um ato de fala e cada vez mais uma maneira de viver. Não se trata de converter pelo convencimento, mas de inspirar pela coerência, de fazer nascer, no coração de quem observa de fora, o desejo profundo de compreender o que é que move um povo a ser tão fraterno, tão resiliente, tão alegre mesmo em meio às provações. Essa é a evangelização que os céus esperam de nós. Uma missão silenciosa e ardente ao mesmo tempo, uma missão que transforma o país em farol, não porque fala mais alto, mas porque ilumina melhor. E para que essa luz se mantenha acesa, é preciso alimentar a chama da fé cotidiana, nas famílias, nas escolas, nos bairros esquecidos, nos hospitais e nas prisões.
Cada brasileiro que ama com pureza, que serve com desprendimento, que constrói a paz onde há conflito, torna-se um missionário, não porque recebeu um título, mas porque fez do próprio coração um altar vivo da presença de Deus. E esse altar não exige templos suntuosos, basta um gesto sincero, um perdão difícil, uma partilha silenciosa. O mundo adoecido não precisa de novos sermões, mas de testemunhos. Não precisa de doutrinas rígidas, mas de compaixão encarnada. Não precisa de pressa em julgar, mas de paciência em amar. E o Brasil, com sua alma moldada pela diversidade, pela música, pela fé, possui a tessitura espiritual ideal para ser essa resposta viva aos clamores do planeta. Ser missionário hoje, como revelou Bezerra de Menezes, é tornar-se um reflexo visível do amor invisível de Deus. E não há missão mais nobre, nem chamado mais urgente. Há uma promessa silenciosa que paira sobre os céus do Brasil. Uma promessa feita não em palavras humanas, mas selada nas esferas sutis por consciências iluminadas que acompanham o destino espiritual desta terra abençoada. Não se trata de privilégio, mas de aliança, não de favoritismo, mas de missão assumida diante do Altíssimo. O Brasil caminha envolto em um manto invisível de proteção, tecido pelo trabalho incessante de legiões de espíritos elevados, cuja única finalidade é garantir que essa nação cumpra aquilo que lhe foi confiado desde os primórdios da sua formação espiritual. Essa proteção, no entanto, não é incondicional. Ela é sustentada pelo compromisso, pela fidelidade à luz, pela coerência entre o ideal e a conduta. Não há exércitos humanos que possam romper com essa muralha sagrada, mas há um perigo real e silencioso. A traição à própria essência, quando um povo esquece quem é, quando renega o chamado mais alto para seguir as seduções do orgulho, da ganância, do materialismo desmedido, abre-se uma brecha, e por essa brecha as sombras espreitam, mas enquanto houver um coração sincero, uma oração elevada com fé, uma escolha feita com amor em meio ao caos, a proteção permanece. Ela não se manifesta com ruídos ou espetáculos, mas no silêncio do auxílio certo na hora exata, um pensamento que ilumina no instante de dúvida, um encontro que transforma quando tudo parecia perdido, um sentimento inexplicável de paz, que sustenta mesmo diante da dor. Essa é a forma com que o alto guia os seus. Não com promessas fáceis, mas com sinais discretos, inspiradores, profundos. Cada brasileiro que vive sua fé com simplicidade e verdade torna-se um ponto de luz nesse tecido invisível de proteção coletiva. Não importa o tamanho da cidade, a condição social, a religião professada, o que importa é a vibração da alma, a pureza da intenção, o desejo de servir. O território brasileiro abriga pontos de força espiritual que não são visíveis aos olhos, mas ressoam fortemente nas dimensões superiores. São espaços onde a terra se conecta com o céu de maneira mais direta, nas florestas que cantam com os ventos da criação, nas montanhas que guardam a sabedoria ancestral, nas águas que purificam e acolhem, pulsa uma energia de equilíbrio que nutre e protege. Esses locais não existem por acaso. Eles foram preparados pelas inteligências cósmicas para ser âncoras de luz em tempos de tormenta. No futuro, quando os conflitos humanos parecerem incontornáveis, quando a escuridão tentar cobrir as consciências, será dessas fontes que partirá a regeneração, serão os corações alinhados com esses centros de luz que sustentarão a vibração de esperança para o mundo. Mas não basta conhecer sua existência. É preciso alimentar sua força com atitudes concretas. A prece coletiva,
feita com devoção e pureza, é um escudo. A caridade desinteressada, feita em silêncio, é uma espada de luz. A resistência contra modelos culturais que envenenam a alma com superficialidade, consumismo e indiferença é um ato de fidelidade ao propósito divino. Brasil não será vencido pela força externa. Sua única ameaça real reside na apatia espiritual, na ilusão de que tudo se resolve com tecnologia ou política. É preciso recordar que o verdadeiro poder não está nos palácios nem nos parlamentos, mas na vibração interior de cada cidadão que escolhe o bem mesmo quando ninguém está olhando. O chamado que ressoa agora é claro: reforçar o escudo invisível com ações visíveis. Reunir-se em oração não como formalidade, mas como comunhão viva de intenções. Ensinar às crianças o valor da empatia antes da competição, cuidar dos mais fracos com ternura e não com pressa, guardar silêncio diante da maledicência e erguer palavras que edificam. Cada escolha luminosa ressoa como um sino nos planos sutis, e os mensageiros do alto, atentos, respondem com bênçãos que muitas vezes se disfarçam de coincidências, um emprego inesperado, uma cura lenta, mas certa, um caminho novo que se abre onde só havia neblina. Nada disso é acaso, tudo é resposta. A proteção espiritual do Brasil não será retirada, mas ela será reforçada à medida que os filhos desta terra reforçarem seu compromisso com a verdade, a justiça e o amor. Bezerra de Menezes revelou isso não como um consolo, mas como uma convocação. Cada alma desperta é um sentinela da luz, cada gesto de retidão, uma fortaleza invisível. E ainda que tempestades se anunciem, o que está firmado na luz não será abalado. Porque sobre este solo repousa um pacto sagrado, e enquanto houver um coração fiel, o céu não se afastará. Em meio aos crescentes desafios deste mundo, onde o caos, a divisão e as tentações corroem a alma da humanidade, Bezerra de Menezes, pelos olhos de um espírito elevado, ainda contempla um Brasil diferente. Um Brasil que brilha como um farol sagrado, irradiando luz de compaixão, esperança e amor até os confins mais profundos deste mundo perdido. Ele enxerga uma pátria onde não há mais fome, não apenas a ausência da carência material, mas a plenitude da alma, onde cada ser é visto, amado e respeitado. Um Brasil onde não há mais violência, não apenas a ausência de armas, mas a presença da verdadeira paz. Uma paz que nasce do perdão, da empatia, de corações que sabem ceder e escutar. E, acima de tudo, Bezerra vê um povo não perfeito, não imune aos erros, mas que insiste em se levantar, que insiste em superar o ego, que insiste em escolher o caminho mais alto, mesmo que esse caminho exija sacrifícios e perdas. Um povo cuja luz não precisa ser promovida, pois sua própria vida já é luz. Um povo que, pela forma de viver, de amar, de perdoar e de servir, faz com que os demais povos se lembrem de que há um Deus vivo sustentando a humanidade com seu amor. Mas para que essa visão se concretize, é necessária uma verdadeira transformação não exterior, mas interior. Cada alma brasileira precisará escolher viver segundo o chamado da luz ou ser arrastada pelas sombras da facilidade e do egoísmo. Essa transformação exigirá sacrifícios, abandonar velhos hábitos, abrir mão de confortos indevidos, renunciar ao estilo de vida insensível e ingressar na jornada do trabalho sagrado, onde cada ato, por menor que seja, carrega valor eterno quando realizado com fé e amor. A verdadeira missão do Brasil não é dominar, nem ser exaltado, mas servir,
servir com mãos abertas, com um coração manso, com um olhar compreensivo, servir aos pobres, aos que sofrem, aos que perderam a fé, aos que se perderam nas trevas, e até aqueles que erraram, mas agora anseiam por uma nova chance. O Brasil será a mão de Deus se cada brasileiro ousar ser um dedo amoroso dessa mão divina. Por isso, irmãos e irmãs amados, quem quer que você seja médico, professor, dona de casa, trabalhador, artista, religioso, jovem ou idoso, você tem um lugar nesta missão grandiosa. Você pode ser luz onde vive, um pequeno ponto de claridade que, unido a milhões de outros pontos, acenderá o sol espiritual que o mundo tanto espera. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu nome e sua cidade nos comentários. Não tenha medo, escreva seu nome e o nome daqueles que você ama e deseja oferecer. Nós, o grupo de oração, que silenciosamente mantém acesa a chama da fé, oraremos por cada pessoa, cada família e por todo o Brasil, para que se acenda em graça divina e seja sustentado em toda aprovação. Ó Deus de amor, olha por esta terra, chamada Brasil Terra, que tu mesmo escolheste, santificaste e confiaste uma missão sagrada. Envia tua luz sobre os corações desorientados. Sustenta as almas mergulhadas na escuridão. Acende em nós o fogo da caridade e da coragem, e não permitas que nos afastemos do caminho que tu traçaste. Se você crê na luz, se crê na cura, se crê que o Brasil tem um papel no plano divino para o mundo, compartilhe este vídeo, para que não seja apenas uma palavra ouvida, mas uma mensagem que se espalha, para que cada brasileiro desperte e para que a luz do Brasil espiritual resplandeça e ilumine a humanidade neste tempo de trevas. Ó Brasil, não temas, tua missão é grandiosa e a luz está contigo.